Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu vou trazer aqui um tweet da Janaína Pascoal, olha, provocando Eduardo Bolsonaro e principalmente o irmão Flávio, de quem ela já é desafeta há muitos anos. E eu vou lembrar aqui dois tweets, um de 2023 e um de um pouco antes, dela colocando o dedo na ferida ali, e é uma figura da direita, da qual eu não tenho simpatia, mas é interessante ver, né, como é que ela coloca uma questão aqui que muita gente ainda não acordou. Por isso esse vídeo aqui é importante você compartilhar até com bolsonarista, não tem problema não. Pode espalhar, compartilhar, vem pra cá que todo mundo é bem-vindo, desde que queira um país melhor. Então eu vou trazer essas questões aqui e falar também do Galípolo, atual presidente do Banco Central, que deu uma fala, olha, que deve encher muita gente de vergonha. Eu vou explicar aqui e ele confessa algo lamentável, inacreditável, mas não surpreendente, porque a gente tem falado isso aqui já há muito tempo, de como que funciona aí o sistema financeiro, que tem aí os seus fantoches, né? Vamos explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda o dedãozão no botãozinho para cima, é o like. Não gostou? Dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Janaína Pascoal, para quem não conhece, é uma das autoras do projeto de pedido de impeachment que culminou lá com a queda da Dilma Rousseff em 2016. Ela ficou muito conhecida, muito famosa na direita, colou no bolsonarismo, mas há alguns anos ela tem sido uma crítica do Bolsonaro e de figuras do próprio bolsonarismo. É rompida com essa turma, mas continua de direita, continua lá tendo alguns delírios aí. E ela deu uma nova declaração sobre Eduardo Bolsonaro. Falou da sua fuga e a chance do Flávio ser candidato à presidência da República. Disse ela agora, dias atrás aí. Há quem pense que Eduardo Bolsonaro fez uma saída estratégica e, mais adiante, retornará como candidato do pai à presidência da República. No entanto, diz ela, dada a tentativa patética de tomar a dianteira dos movimentos de direita, penso que Eduardo se retirou para dar espaço para Flávio Bolsonaro. Se a direita não abrir bem o olho, terá como alternativa, ela coloca entre aspas, uma forma provocativa, aquele que levou o pai a ficar de joelhos. Vamos explicar aqui. O Flávio Bolsonaro era acusado e alvo ali de muitas investigações a respeito de rachadinha dentro do seu gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro. Rachadinha é o nome, né, ameno que deram para peculato, que é um crime gravíssimo. E aí o próprio Queiroz, que era assessor, chefe de gabinete, confessou que tinha rachadinha. Só que o Queiroz disse que o Flávio não sabia de nada, né? O Flávio, pobre, coitado, inocente. E aí o Flávio Bolsonaro sendo investigado e o STF chegando perto para condenar o filho do então presidente Bolsonaro. Aí ela fala que o pai ficou de joelhos. Aí o Bolsonaro começou a mexer. Vocês devem se lembrar, mexeu no COAF, mexeu aqui, Polícia Federal, Superintendência daqui do Rio de Janeiro. Tudo, segundo muitos dizem, para blindar e proteger o filho, porque se o filho caísse, o próprio pai cairia. Como o Ciro Gomes disse várias vezes, é um modus operandi da família. Então a proteção ao Flávio não era só ao Flávio, mas também ao próprio Jair, que Ciro Gomes, vamos lembrar, acusou lá em 2018 de fazer rachadinha no gabinete dele, deputado federal. É só resgatar os vídeos aí. Depois eu trago, é bom fazer ir pro baú aqui, né? Pra gente resgatar algumas coisas mais antigas. Mas voltando pra Janaína, então ela fala, né, que o Flávio foi aquele que fez o Jair ficar de joelhos e agora ele poderia ser então essa alternativa, entre aspas, do bolsonarismo. E é uma treta antiga, vamos pegar aqui um tweet de 2020 dela com o Flávio lá. Disse ela, o senador Flávio faria um grande favor ao país se confessasse de uma vez por todas os desvios havidos em seu gabinete na Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e entregasse os esquemas dos outros deputados constantes da lista do COAF, começando pelo atual presidente da Alerj, que é do PT. Quem era presidente na época, não me falha a memória, André Siciliano, que, segundo consta na lista das rachadinhas e tudo mais, ele inclusive liderava, mas o Flávio não ficava atrás, ficava lá também, porque essa aqui é uma prática, infelizmente, que, olha, é muito comum.
Então por isso que ela fala aqui do Flávio confessar e entregar todo mundo lá, mas né, eu sabia que não ia acontecer isso. Aí em 2023, ela publicou o seguinte: leio aqui e ali que Bolsonaro já começa a assumir que lançará Flávio Bolsonaro à presidência em 26. Há muito tempo eu cantei essa bola. Ele só abre espaço para a família dele. Só não vê quem não quer. Eu posso não ser nada, mas digo aqui com todas as minhas poucas forças. Farei campanha rasgada contra. Foi para defender esse filho que ele desgraçou a nação. O povo brasileiro não merece isso. E quando ela fala que ele só abre espaço para a família, faz algum sentido. Inclusive, muitos apontam que o Bolsonaro não apoiaria nem mesmo a Michele Bolsonaro porque ela não seria confiável o suficiente para o Jair. Diferente dos filhos, né, em especial aqui Flávio e também o Eduardo. O Carluxo eu acho que não teria, né, condições assim, né, inclusive mentais, pelo que muitos apontam. O Carluxo tem alguns problemas, então acho que o Bolsonaro só confiaria de fato no Flávio e no Eduardo. Então, vamos ver se de fato ela tem razão nessa questão que ela fala aqui da fuga do Eduardo, naquela provoca, inclusive, aqui de tentativa patética de tomar a dianteira, e se de fato o Bolsonaro vai lançar algum filho, e nesse caso o mais cotado, segundo ela, seria o Flávio. Pessoal, falar aqui agora de uma notícia que é aquela que não é legal falar, mas que a gente avisou e alguns poucos canais avisaram, que é a questão do Galípolo. Quando teve a primeira reunião do Copom com Galípolo na presidência, Galípolo, lembrando, indicado do Lula e aprovado lá no Senado, aí o juro subiu, 1 ponto. Aí eu vi nos grupos de WhatsApp, gente assim, que faz de tudo para não reconhecer erros. Sim, o Lula tem as suas qualidades, mas não é possível que alguém vai achar que o Lula nunca erra. Então eu via grupos de pessoas que não conseguem admitir que o Lula é possível, que é capaz de cometer algum erro. Não, isso aí foi culpa do Campos Neto, que deixou encomendada, né, as taxas para o futuro. E essa narrativa veio reforçada com a fala do Haddad, ministro da Fazenda, que disse também. E agora, o que acontece? O Galípolo disse abertamente que, opa, foi ele mesmo que na reunião com o Campos Neto à presidência ele teve liberdade. Isso coloca o próprio Haddad numa situação delicada. É quase que um desmentido do ministro da Fazenda. Eu fico pensando assim, os puxa-sacos que não conseguem abrir o olho e criticar o que está errado no atual governo, como é que fica agora? Tava cheio de canal aí, progressista, entre aspas, mas que na verdade assim, você tem que... Peraí, o que é ser progressista? É passar pano para juro alto só porque foi colocado um presidente do Banco Central pelo Lula? Que é isso? Assim, agora vai lá o Campos Neto, olha, parece tanto que eu até confundo. O Galípolo fala que não, peraí, vamos abrir aspas para o Galípolo? Eu já tinha dito que o Roberto Campos Neto havia sido generoso, de já na última reunião pudesse permitir que eu, o Gabriel Galípolo falando, pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão daquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos, em todos os votos dos diretores, está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. Tá vendo? O Haddad disse em 20 de março, agora aqui já é da matéria, que o Banco Central não poderia fazer um cavalo de pau na política monetária com a saída de Campos Neto. E agora, Galípolo apresentou na quinta, dia 27, que a autoridade monetária diminuiu de 2,1 para 1,9 a projeção do crescimento do PIB para esse ano. Na ata da última reunião do Copom, o Banco Central disse que, vejam só a palavra, a desaceleração da economia é elemento necessário para levar a inflação para a meta de 3%. O Haddad está falando isso também. Eles acham que o ano passado cresceu 2,9, que é um crescimento assim, nossa senhora, o país cresceu demais, desacelera aí porque a inflação... Meu Deus! Falam tranquilamente em desacelerar a economia com essa palavra. Ou seja, para eles, que desacelerar a economia, o que acontece? Você vai aumentar o desemprego, você diminui a renda das pessoas, coloca a empresa em dificuldade, porque cai as vendas, você tem que, demitir, mas a demissão custa para a empresa, você tem uma série de rearranjos para fazer, mas o foco é a meta da inflação e quem define a meta? 3 pessoas.
presidente do Banco Central, Galípolo, o Haddad e a Simone Tebet. Aí eles três definem a meta de 3% atual, e aí se está fora da meta tem que aumentar o juro. Então, meu Deus do céu, é surreal o que acontece nesse país. E aí, repito, quem quiser puxar saco do Galípolo, puxe à vontade. Eu não. Eu falei aqui antes dele ser aprovado no Senado e quando estava sendo especulado pela imprensa de que o Lula ia indicar. Eu falei que ele era um Campos Neto 2.0, que é igualzinho o indicado pelo Bolsonaro, só que não é bolsonarista. Aí fala, ai, mas pelo menos ele não é bolsonarista. E o que muda na vida do povo? Um presidente do Banco Central, se ele é lulista ou bolsonarista, mas mantém a mesma política econômica, que mudança isso tem na vida do povo que trabalha, que produz, das empresas? Estamos vendo aí na prática, já são 3 meses de Galípolo no presidente do Banco Central e juros subindo. E o cara falando abertamente em desacelerar a economia. Então, é lamentável de ver o seguinte, que o Galípolo, ok, eu já esperava isso dele. Agora, é lamentável ver canais ditos de esquerda, deputados ditos de esquerda, chamados de progressista, lideranças, se rendendo e falando amém pro Galípolo só porque foi o Lula que indicou. Nesse canal não vai ter puxação de saco. Galípolo foi um erro do Lula e ele sabia. Sabia porque o Galípolo, antes de ser indicado para a presidência do Banco Central, tinha votado em todas as reuniões igualzinho o Campos Neto, exceto numa, e lá atrás, bem no começo. Então o Lula indicou sabendo, não tem essa conversa de que foi enganado, o Galípolo traiu. Não é traição. Lula indicou sabendo quem era o Galípolo e como ele votava. E ele votava igual o Campos Neto. Então tá aí, tem que criticar sim, não tem que passar pano não, porque é o povo que sai prejudicado nessa história toda, e aí depois vem que, precisamos de união para combater a extrema-direita. Uma união com o Galípolo, Banco Central? Francamente, é difícil. Gente, é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar o vídeo, trazer mais pessoas, que aqui não puxa saco, não. Aqui nós luta por um Brasil melhor. Até mais.